Você ouve agora na Baruch FM, Conversar é Preciso. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Apresentação Lígia Fortes. Olá, pessoal! Como vão vocês? Estamos aqui para mais um Conversar é Preciso. Eu, Lígia Fortes, e Gisele Fernandes. Não é, Gisele? É isso aí. Boa tarde, pessoal. Todos bem? Então, vamos lá para mais um bate-papo. Vamos lá para mais um bate-papo. Não podemos deixar, lógico, de nos manifestar em relação à tragédia de Suzano, né? O que temos a dizer, eu e Gisele, o Conversar é Preciso, a Baruch, é que cada vez mais nós estamos ficando doentes, né? A sociedade muito doente. O que precisamos para evitar Suzano, o que é? Mais conversa, mais observação. Mais amor. Mais amor, mais carinho com as pessoas. Não fomentar a violência, achar que aumentar o número de armas, que liberar isso e aquilo, facilitar a venda de armas, vai solucionar alguma coisa? Não vai. Vai piorar, na verdade, a situação. Nós precisamos incitar, nós precisamos, todo mundo quer falar, né? Nós precisamos falar sim, dar voz, todo mundo tem que ter voz para falar, mas precisamos escutar os outros e olhar para o outro verdadeiramente, observar o outro. Então, nós, lógico, estamos todos impactados, muito tristes, não vamos ficar falando porque o silêncio é eloquente, né? O silêncio explica-se por si mesmo. Mas assim, essa semana, por coincidência, eu gravei uma live, né, Gisele, que se encaixa como uma luva para esta situação e tantas outras. E nessa live, o que nós dissemos? O que a Sucedere disse, o que eu e Gisele dissemos? Nós dissemos o seguinte, pessoal, a realidade é que nós mudamos, as coisas não mudam. Vocês já pensaram nisso hoje? Alguém já mudou hoje? Você já mudou hoje? Você mudou a sua forma de ver alguma coisa? Você se questionou? Você se tornou mais flexível, mais humano? Pense nisso, reflita nisso. Vamos lá ao programa agora, Vida que Segue. Nós vamos começar agora uma série de programas a respeito, não é, Gi? Sim. Já montamos vários programas sobre isso, e hoje nós vamos iniciar o assunto da mediação, das negociações, da busca do consenso em relação aos conflitos de consumo, em relação às coisas que afetam o consumidor, ou seja, a humanidade inteira, né? Todos nós. De alguma forma, todos nós somos consumidores, né? E todos somos afetados por essas relações. Exatamente. Que às vezes são enormemente conflitantes. Infelizmente, na minoria das vezes, são tranquilas, né? E somos, querendo ou não, todos afetados por isso. Exatamente, né? Exatamente. E tem quando se fala essa questão dos conflitos de consumo, nós podemos lembrar que a partir de 2015 no Brasil, o que aconteceu? Toda essa questão da mediação, que sempre teve uma resistência enorme do próprio Estado, inclusive, e ainda hoje tem em alguns segmentos do Poder Judiciário, e na sociedade também, tanto que a implantação da mediação privada
é uma, vamos dizer assim, é uma via crucis, né, pessoal? É um negócio que já está implantado, nós aplicamos rotineiramente no escritório de advocacia, por coincidência somos advogadas, aplicamos rotineiramente isso, temos muito orgulho de dizer que mais de 50% ano passado das resoluções no escritório, bem mais que isso, foram resolvidas fora do Poder Judiciário através de mediação, de negociação, de resolver administrativamente também as coisas. Então, nós realmente somos desbravadores, pessoas que antes disso, há 30, 40 anos atrás, tentavam trazer para o Brasil isso, estão agora começando a colher os frutos, né? O Judiciário, então, através de uma resolução de 2010, foi aí que começou, a resolução 125, implantou legalmente, né? Quando a gente fala positivação, desculpe, é um termo muito técnico, mas quando você transforma em lei, se usa no jargão jurídico que se positivou, né? Então, aí foi implantado através dessa, uma resolução administrativa do Conselho Nacional de Justiça. Isso, do Conselho Nacional de Justiça, vejam só. E ligado ao Poder Judiciário. E aí depois vieram, mas vocês vejam, foi em 2010, só em 2015 que veio a Lei de Mediação, o Código de Processo Civil, que foi reformado totalmente, é uma nova lei, também consta dos seus artigos explicitamente a questão da mediação e a conciliação. Obrigatoriamente, inclusive. Obrigatoriamente, né? E outros métodos que venham a acontecer. Sim. Né? Então, assim, nós temos essa tríade que a gente chama, são 3 leis, né? Porque a resolução é uma verdadeira lei, a 125, mais o Código de Processo Civil e mais a própria lei de mediação, não é mesmo, Gi? Exatamente. Com base nisso, procurou-se dar um outro tratamento para os conflitos, né, entre as pessoas, os interesses serem tratados de outra maneira, não só no judiciário, e quando colocadas no judiciário, procurar antes de sentença e trâmite processual normal, a resolução das questões através da conciliação ou da mediação. Da mediação, né? Privada, né? Ou diante do Poder Judiciário, através dos sejusques, tudo bem, tem as limitações que são imensas, né? Mas, de qualquer forma, se a parte não procurar, se alguma parte não procurar, o juiz tem a obrigação, é dever de ofício dele, marcar uma audiência prévia de conciliação. No Poder Judiciário, eles gostam de chamar conciliação, muito embora seja mediação. Não vamos entrar aqui nos meandros, o que é conciliação, é bobagem isso, não leva a nada. A gente chama só de mediação. O resultado no final é o mesmo. É a busca de... eles tratam a conciliação para os casos em que as pessoas não se conheçam e que sejam casos mais simples. E a mediação já são casos mais complexos e que tenham um vínculo, que as pessoas tenham um vínculo. Mas é tudo mediação. A mediação abarca tudo isso, né, pessoal? Então, nós vamos nos propor aqui, como até essa reforma do Poder Judiciário, reforma nacional do Poder Judiciário, e o termo que se usa, né, que está na moda, são qual é a forma mais adequada de você tratar os conflitos. Obviamente, um conflito gerado a partir da tragédia de Brumadinho, um conflito gerado da tragédia lá de Suzano agora, a queda do 447, a queda do 3054, lá da TAM, tem que ter a Vale, a Samarco, e os conflitos menores entre vizinhos, que pode transformar até em tragédia, um conflito de consumo, cada um tem uma forma
de abordagem. Os princípios que devem ser aplicados são os mesmos, mas a forma de abordar, né, Gi? Exatamente. A forma de abordar, ela é diferente. Então, nós vamos, a partir de hoje, fazer uma série de programas, como dizíamos, a respeito da mediação de consumo, dos direitos do consumidor. E esse tipo de conflito é muito específico e devem, assim, ser tratados. Então, qual vai ser a forma mais adequada, tendo em vista a aplicação da mediação para tratar um conflito de consumo? Exatamente. Né, Gi? É importante que se fale também que dia 15 agora nós tivemos o Dia do Consumidor, né? Dia Nacional do Consumidor. E, na verdade, para tratarmos aí da relação de consumo, infelizmente, nós consumidores não temos muito aí o que comemorar, né? Nós somos aí diariamente desrespeitados, e, inclusive, as relações de consumo, elas têm, dentre as estatísticas do CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, eles estão no topo das reclamações e dos ajuizamentos de ação relativos às relações de consumo. Realmente, você tem, em primeiro lugar, aproveitando o seu gancho, tem aqui essa pesquisa que fizemos, o ranking de reclamações do IDEC, né? Que é o Instituto de Defesa e Econômico do Consumo, do Consumidor, né? Então, para assim sermos mais rápidos, porque tem muito índice, isso daqui nós vamos disponibilizar no nosso site, tá? Podemos também passar nas redes sociais, não, gente? Sim, também. Para complementar, para que vocês tenham todos os dados. Mas aqui, só para falar en passant, eu me surpreendi. Tá no topo, tá entre os primeiros, mas é no IDEC, é a pesquisa do ranking de reclamações no IDEC. Reclamações, tá? Você tem, nós dizíamos que era, qual que a gente falou que era, que estava no topo? As telecomunicações, telecomunicações, né? Vamos colocar no geral, porque envolve telefonia, serviços de TV a cabo, enfim. E, surpreendentemente, aqui nesse ranking de reclamações no IDEC, não é isso que acontece, tá? Mas a gente sabe que está no topo, realmente, sim, a telefonia em termos de fórum, de judicializações. Judicialização, sim. Né? Por isso que eu já até mencionei o Conselho Nacional de Justiça. Você foi muito clara. Independente disso, se a gente for falar em termos gerais de relações de consumo, sim, estão no topo, independente do CNJ, sim, do IDEC, as relações de consumo, mas seja qual for. É interessante pontuar, porque claro, é consumo, claro, né? Então, desde 2016 a 2018, eles estão no topo das reclamações do IDEC os planos de saúde, tá? Explodiram falências, né? Fechamentos de planos, não cumprimento de contratos pelas seguradoras, né? Pelos convênios. Sim. Então, foi um Deus nos acuda, né? A partir de 2015, mais ou menos, a coisa pegou e está pegando ainda. Continua e pegando. Quanto mais a pessoa precisa, né? Quando ela precisa, e quanto mais ela precisa, mais problemas ela vai ter. O consumidor, para ser atendido no momento de maior urgência, ele é preciso se socorrer aí, muitas vezes, do judiciário, para conseguir uma liminar para um medicamento que em caso de vida ou morte, uma cirurgia, e situações assim realmente urgentíssimas, em que os planos de saúde simplesmente se omitem. E aqui serviços financeiros em 2016, o outro são produtos em 2017 e, não nos surpreende, serviços financeiros. Quer dizer, banco, pessoal, que nós vamos tratar aqui no próximo programa. Bancos são o grande, vamos dizer assim, vilão, só que o brasileiro ainda não está acostumado a reclamar, né? A reclamar dos bancos. E aí segue aqui, repito, telecomunicações, ela está em 4º lugar no ranking. Pelo terceiro ano. Pelo terceiro ano consecutivo. Aí depois vem outros, energia, água, gás, outros. Então, isso aqui eu repito, nós vamos colocar uma matéria, colocando esse ranking do IDEC, faremos alguns comentários também. Agora,
Quando se fala em direito dos consumidores e os conflitos de consumo, né, nós temos que pensar em duas coisas, que tem os conflitos interpessoais, Sim. né, Gi? Que são quais? Entre os consumidores e as empresas, né? As empresas que fornecem os serviços ou produtos, enfim, nós chamamos interpessoais. Entre as pessoas de fornecimento. Consumidores, né? Empresas. A qualidade do produto. Sim, negativação indevida, atraso na entrega, essas coisas corriqueiras aí que a gente vê todo dia. E tem aqueles conflitos que são os ditos sociais. Sim. Ou interinstitucionais, uma palavra desse tamanho, né? Que são aqueles, o Brumadinho, por exemplo, não é direito de consumo, né, pessoal? Não é de consumo. Mas, assim, são aqueles que atingem realmente grande número de pessoas, né? Sim. Nós poderíamos trazer como até é um problema social. Sim, por exemplo, os planos de saúde, eles são interpessoais, mas se tornou endêmico, né? Sim. Por exemplo. O desrespeito às normas é endêmico e exatamente. Nossa, quase toda a sociedade. Quase o Brasil, toda a sociedade. Infelizmente, é um país que não oferece o serviço. Não oferece os serviços de saúde de forma correta. Ou seja, a maioria da população acaba buscando os serviços através do plano de saúde, os serviços privados. Sim. E com isso, acabamos aí tendo grandes problemas, porque os planos de saúde descumprem a maioria das normas aí que são colocadas. No plano dos conflitos de consumo interpessoais, nós temos basicamente 3 formas de resolvê-los, né? Na parte privada, né, privadamente, ou seja, as duas partes sentam e resolvem, né, o conflito, ou buscam uma resolução através da mediação privada, buscando um mediador, uma câmara privada, as partes combinam, é isso que a gente procura, né, disseminar também, né, que não... a pessoa com a qual você não concorda, com quem você tem uma questão, com quem você tem um conflito, ela não é sua inimiga por causa disso, né? Ou porque vocês pensam diferentes a respeito de uma questão. Então, a coisa mais normal do mundo, pessoal, eu não concordo com nada que você falou, não é assim que eu acho que tem que ser, o outro fala que é de outro jeito, mas assim, vamos procurar, vocês conversaram, a gente não está se entendendo, então vamos procurar alguém que nos ajude? Sim. Ou uma câmara, um escritório de mediação, ou algum mediador, né? Vamos procurar e senta e conversa, porque esse mediador, né, Gi, ele tem o quê? Ele tem instrumentos. Ele tem instrumentos e fica claro, e é claro isso nas nossas experiências, né? Inclusive no escritório, que as pessoas que estão envolvidas no conflito, infelizmente, elas têm uma visão viciada. Viciada da questão, viciada do problema. Totalmente. E aí, quanto mais problemas vão gerando em volta daquele conflito, mais elas vão se afastando da resolução. E se afastar da resolução, sozinhos, eles não vão conseguir enxergar ou alcançar essa resolução. E o mediador está preparado para isso. Não só como uma pessoa completamente imparcial à situação, mas ela está livre daquela visão que as pessoas têm. Ele tem técnicas, né? Ele é um profissional do consenso. E por conta disso aplica suas técnicas. Ele é um profissional que vai buscar auxiliar as partes a se comunicarem melhor, a se escutarem, a ponderar, a mudar, às vezes, se preciso, se necessário for, né, o ponto de vista, quando se ouve verdadeiramente o outro, enfim. Então, essa forma privada, quando ela acontece, é muito bom, porque você resolve rapidamente, com economia, né? Tem a segunda forma, que é a administrativa, né, Gi? Sim. A forma administrativa, a gente tem aí os PROCONs, né, que atuam aí diretamente com os consumidores.
tem o IDEC tem também. o IDEC também, que tem reclamação. A gente tem também umas plataformas, né, voltando só nessa questão, para usar como exemplo, as plataformas online de negociação também, que são diretas. E aí, na questão que você estava falando de administrativa, os PROCONs, eles são muito procurados pelos consumidores hoje em dia para resolver as questões que, né, de certa forma, tem aí tido algum êxito. Né? Tudo isso tem que ser encarado de uma forma natural pelas pessoas, né? Como era muito natural, e não é mais, se procurar o judiciário para resolver que o vizinho deixa cair folha no seu jardim, suja o seu jardim, porque ele tem uma árvore que cai para o seu jardim, né? Então, vamos ajuizar, vamos ao juizado de pequenas causas e tal. Então, é um bom metro de conversa, gente, um meio metro, às vezes, resolve a situação. Com certeza. Né? Vamos olhar para o outro, assim, com outros olhos. É mais fácil, assim, podem crer. E, finalmente, a terceira via de resolução de conflitos é a judicial, né, Gi? Exatamente. É a judicial, que é a menos querida hoje, né? Se deve evitar ao máximo, não precisamos repetir tudo isso. E mesmo assim, na via judicial, o juiz é obrigado, embora alguns resistam, pasmem, mas é obrigado a marcar uma mediação, uma audiência de mediação, de conciliação, para tentar resolver a questão, né? A questão. Que mais, Gi? Então, nessa via judicial são marcadas audiências, né, no Sejusc, Sim. Tanto dentro da via judicial, Ou já, não, né, como processual, né, dentro do processo, que é o primeiro passo a ser feito, inclusive, pelo juiz, é a marcação dessa audiência de conciliação, porém, não significa que ele não possa ser marcado no curso do processo. E também, nessa via judicial, a gente tem a fase pré-processual, em que as partes, antes de ajuizar uma ação, procuram os Sejuscs para marcar aí uma audiência para tentativa de papo com a outra parte, no caso, a empresa que forneceu o serviço ou produto, para tentar resolver. Como é que é isso, assim, na prática, rapidinho, né? Só para vocês terem uma ideia melhor. A pessoa chega no balcão ali no fórum, né, da sua comarca. Aqui em São Paulo, como a gente tem vários fóruns regionais, então chega ali perto de onde mora e faz a reclamação, né, faz uma petição, o cartorário anota tudo, leva alguns documentos e aí vai ser marcada uma audiência pré-processual. Sim, é enviada uma carta de convocação para outra parte, que comparece. Isso. É claro, as pessoas não têm obrigação de fazer acordo nenhum, mas é uma boa oportunidade de resolver antes de se ajuizar uma ação, porque aí vai se seguir todo o trâmite processual, e aí é demorado, custoso, e muitas vezes não traz a resolução da forma que ela gostaria. E se aí não houver consenso, se a pessoa quiser, vai ajuizar a ação. Sim. E aí também o juiz, ainda assim, por dever de ofício, deve marcar uma audiência, né? Sim, exatamente. Uma audiência. Agora, pessoal, nessa forma do judiciário, tem a desvantagem também. E aí vamos falar da advocacia. Quando o cliente chega, porque tem cliente que chega, ele chega com a faca na boca, né? Eu quero acabar tudo com a outra parte, eu quero tirar tudo dele, sabe, assim, cabe ao advogado, sem dúvida alguma, ele também tem dever de ofício, está no Código de Ética da OAB, sempre oferecer uma primeira saída, que é a tentativa do consenso, a tentativa de conversar com a outra parte, de explicar que o outro não é inimigo. Se você tem um conflito com outra pessoa, qual é a conclusão? Que os dois é que tem que resolver, que a solução passa por vocês, não é o juiz que vai resolver isso, ele vai dar uma sentença, mas ele não vai resolver o conflito entre vocês. Vocês vão continuar inimigos. Mas eu também não faço questão de, sabe, ter relacionamento qualquer com essa pessoa, não sei. Não, tudo bem, mas não precisa ser assim,
tudo pode ser mais barato, em tempo mais curto, resolver. A gente bate nisso, pessoal, porque tem uma resistência enorme em olhar no olho dos outros, da outra pessoa, em conversar e ouvir com respeito. Sim. Então, nunca é demais frisar isso, né, Gi? Claro. Nunca é demais a gente frisar isso. Agora, nessa questão do direito do consumidor, o que é que acontece de forma geral? Até o próprio IDEC, o PROCON, houve um questionamento em relação a isso. Será que os acordos sempre são benéficos para o consumidor realmente? Será? Porque geralmente tem um desnível, né? Geralmente tem um desnível. Será que as empresas estão preocupadas com essa questão de como elas estão visualizando isso? Como elas estão tocando essa questão? Será que isso está acontecendo? Infelizmente não. Não, né, pessoal? Senão não tinha tanta ação ajuizada. Mesmo com incentivo à mediação, tem um monte de ações ajuizadas, né, Gi? Mesmo com incentivo a isso, mesmo com plataformas online, serviços de atendimento ao consumidor, atendimentos pelo PROCON, programas criados pelo próprio tribunal, como é o consumidor.gov, infelizmente nada disso faz com que as empresas deem um tratamento correto, né? A gente não quer aí o consumidor ser tratado da melhor... Não. Prejudicar as empresas, né? Não é apenas um tratamento correto. Até porque para as empresas, elas detêm um conhecimento sobre o produto, sobre o serviço que o consumidor não tem. Um poder econômico que o consumidor não tem. Então, ele já entra na relação num pé de desigualdade muito grande. Sim. Alcançar essas empresas para que as coisas sejam resolvidas realmente é muito difícil para o consumidor, mesmo tendo todos esses instrumentos à sua disposição. Sim. E para encerrar, nós já estamos caminhando para o final do programa, nós estávamos falando dos conflitos sociais, daqueles interinstitucionais, que são grandes conflitos. E aí, é a tal da coisa, o tratamento adequado, né? Adequado. Pode ser, inclusive, que seja o judiciário, pessoal. É o tratamento adequado. Qual é o tratamento adequado, né? Muda de figura quando o conflito é muito grande e abarca muitas pessoas, né? Sim. Por exemplo, as questões de posse, né? Posseiros, grileiros que invadem terras, por exemplo. É um exemplo muito comum, mesmo em São Paulo, né, que a gente tem os movimentos, né, pela moradia, tal, tem muitos, inclusive caiu, incendiou, vocês se lembram, né, foi uma tragédia o ano passado, né, ali no Paissandu. Sim. Então, assim, para esses conflitos, a receita é diferente. Tem que ter, sim, a presença dos órgãos públicos, das autoridades. Sim. Ministério Público, Ministério da Justiça, os órgãos de defesa dos consumidores. Sim. E advogados, né, capacitados, claro. sempre, sem advogado todos. Não se faz justiça, não né? se faz justiça. Isso não é um jargão, é uma verdade absoluta, inclusive. São poucas as verdades absolutas, mas essa é uma delas. E outra é que nós precisamos do judiciário, isso não tenha dúvida. Nesse caso não tem como. Não tem dúvida. E nesse caso, pode até se resolver sem o judiciário, né? Com o tour de force, você consegue fazer isso com grande esforço, mas, regra geral, acaba sendo judicializado, né? Até porque são questões ligadas a políticas públicas, né? Por exemplo, com relação aos planos de saúde, esses contratos de adesão que são feitos pelos planos de saúde, em que os consumidores simplesmente preenchem seus dados pessoais e as regras contidas ali, elas não são tratadas de forma igual entre as pessoas. Então, por exemplo, no seu caso, essas regras funcionam, no meu caso não funcionam e por isso vão ser alteradas? Não, as regras são todas iguais, né? Quando a gente trata de contratos bancários, por exemplo, que é um tema que a gente vai tratar aí no próximo programa, quando a gente trata de contratos bancários, há uma ilegalidade que afeta diretamente a sociedade, né, num todo, e por isso precisa ser tratado com mais atenção. Questões ligadas às crianças, à segurança, quando a gente vê falar de recall, né, de peças de veículos,
tudo isso são esses conflitos interinstitucionais e que precisam ser tratados aí, infelizmente, ainda na maioria judicialmente. Né, Gi, você lembrou das crianças, a questão de brinquedo de criança, que é muito perigosa. Tem várias questões, pessoal. Nós vamos tratar, eleger alguns temas que são mais palpitantes e estão na crista da onda, né? Infelizmente, e vamos tratar nos próximos programas. Deixamos de falar alguma coisa? Eu te interrompi? Não, só deixamos de falar das nossas mídias sociais, né? Mas vamos falar agora. Elas ficaram por último, porém não são menos importantes. Nós estamos no Facebook, no @Mediacão, Arbitragem, Práticas Colaborativas. Estamos no Instagram com a Suceder e Mediação, Suceder e Mediacão. No Twitter, Suceder M, no YouTube, Suceder Mediação. Nós também estamos aí no WhatsApp, no qual a gente aguarda aí as sugestões, críticas de vocês para qualquer tema, inclusive relativo aí ao direito do consumidor, que nós vamos tratar nos próximos programas. Vocês podem nos contatar através do 11 99145 5258. Não lembro de nada, não sei que mídia nenhuma, não deu tempo de anotar? Não tem problema. Vocês têm contato com todas as nossas mídias através do site, que é sucederemediacão.com.br. Vamos lá, pessoal. Agora vamos para o nosso delicioso... Eu tô meio afogada aqui pela minha tosse. Conversa na varanda. Hoje com mulheres. Pessoal, então nós estamos homenageando as nós mesmas, né? Temos todo esse direito, desse narcisismo, dessa coisa espetacular. Eu não gosto muito quando o discurso é assim. As mulheres merecem, vocês têm toda a razão. Eu não gosto de ouvir isso. Isso é uma coisa óbvia. Os homens merecem também, as crianças merecem, e eu vou ter que tossir, tá? Todo mundo merece, né? Ser bem tratado, ver seus direitos respeitados. É verdade. Não ser morto porque é o que é, né? Então, vamos em frente nisso, né, Gi? Vamos lá. Nós vamos homenagear duas mulheres fabulosas, desbravadoras e que merecem muito o nosso respeito. Vamos verdade. lá, Gi? Nós vamos falar, aliás, né, não corrigindo, mas aí lembrando, nós vamos falar de algumas mulheres hoje dentro do Poder Judiciário, né, que reflete aí, de certa forma, a nossa vida como mulher. Valorosas mulheres, porque como Exatamente. sem judiciário, sem advogado não tem justiça, sem mulheres no judiciário também não tem, né, pessoal? Não tem, infelizmente, né? Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos falar da primeira juíza do Brasil. É a doutora Mirtes Gomes de Campos. Ah, perdão, primeira juíza não. Primeira mulher a exercer advocacia. Ela foi a primeira advogada do Brasil. Exatamente. Ela sofreu muitos preconceitos, claro, né? Porém, ela foi pioneira aí na luta pelos direitos femininos, no exercício da advocacia pela mulher, o voto feminino e também a defesa da emancipação jurídica feminina, que à época não era, infelizmente, não tínhamos, essa né? mulher é do final do século XIX. Sim. 1875. 1875. Época em que era impensável que uma mulher construísse uma carreira profissional e imagina como advogada, né? Ela teve grandes dificuldades, né, Gi? Sim. E ela só conseguiu concluir o curso de bacharelado em Direito em 1898, mas por conta dos preconceitos, da força que os homens tinham para afastá-la mesmo dos quadros, ela só conseguiu entrar mesmo nos quadros da advocacia em 1906. E aí ela conseguiu se legitimar profissionalmente e aí fazer algumas atuações. Não foi algo... E ela fez o direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, pessoal.
né? Os catarinas, os gaúchos, eles são muito, muito importantes no direito. Não estou dizendo que os outros não são. Especialmente o Rio Grande do Sul, sempre assim, as teses pioneiras, a tecnologia para a advocacia, os sites, vem tudo de lá. E eles têm umas técnicas, eles são pioneiros em algumas coisas, em algumas técnicas. Sim. É muito interessante essa questão, né? De fazer esse link. Né? A então, doutora Mirtes... Viva a doutora Mirtes. A doutora Mirtes Gomes de Campos, né? Nós, no Sul, nós tivemos a primeira juíza. A doutora Mirtes, ela se formou na Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro. Ela é de Macaé. Ah, não, Santa Catarina é a outra doutora. Isso, é a outra doutora. Certo. E aí tivemos... no caso ainda da doutora Mirtes, ela atuou muito no Tribunal do Júri. É carioca, né? Sim, carioca atuou muito no Tribunal do Júri, né? E depois aí foi se afastando por conta do preconceito mesmo. Que loucura, que né? Foi afastando ela do trabalho jurídico. E ela era criminalista. Sim, ela era criminalista. Exatamente. Adorava a parte penal e... Enfim. De acordo com os estudos aqui, com os apontamentos que nós temos com relação a ela, o fórum se enchia para assistir os plenários em que ela estava presente, porque realmente era uma mulher de muito conhecimento. Aves rara. É verdade. E aí tivemos... no estado de São Paulo, né, a primeira advogada formada foi a doutora Maria Augusta Saraiva, e já foi aí no ano de 1897 e se formou pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, aí tão famosa, né? Se empenhou muito, mas concluiu o curso em 1902, mas ela chegou a exercer muito pouco a advocacia. Adivinha por quê? Abandonou a carreira por conta do preconceito da época, né? E aí tivemos... Mais recente, né? Exatamente. Não, aí depois a juíza, né, que você tinha mencionado, em Santa Catarina, a doutora Tereza Grisolha Tang, em 1954. E aí, pasmem, foram passados 55 anos até que, da primeira formação de uma juíza até a primeira formação de uma advogada para a primeira formação de uma juíza. Quantos anos? 55 anos. Pouco tempo, não é? É pouquinho. Meio século. Pouca coisa. Um pouco mais que meio coisa. século. E aí nós tivemos aí, como pioneira, a doutora Tereza Grisolha Tang, em 54. E... precisamos de mais 46 anos para vermos uma juíza, uma mulher, chegar ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, que é aí a doutora Ellen Grace, né? Pasme. Em 2000, né? Em 2000. Em 2000, quando Ellen Grace chegou ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, foi necessário fazer toda uma reforma no Supremo, porque eles não estavam preparados para receber uma mulher. Não havia sequer banheiro no STF para atendê-la, e foi preciso ser feita ano 2000. Nós não estamos falando em 1900 e não sei lá o que, não. 1800, não. Ano 2000. O STF não estava preparado para receber mulher alguma. E aí foi preciso reformas para atender a doutora Ellen. A pergunta que fica, né, Gi? Você ia falar mais, desculpa. Não, pode falar. A pergunta que fica, que nós estávamos conversando, sim, inclusive, sim. O que está errado, né? O que nós, mulheres, precisamos meditar, pensar e agir? O que é que está sendo feito errado? Não adianta falar, é o outro que discrimina. Tá bom, isso é sabido. O que é que nós estamos fazendo errado? O que está acontecendo? O que acontece e continua a acontecer? Em todos os níveis. A violência, a questão da discriminação, né? Do problema de salário. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo sempre? E o que sempre aconteceu, né? Tivemos mulheres na história muito poderosas, né? A começar da Cleópatra. Sim, né? Tivemos a Margaret Thatcher, tem a Theresa May, que
né? Tá complicado para a vida dela, mas ela chegou lá, né, pessoal? Tivemos aqui na América Latina também algumas, né, presidentes da República. E o que acontece? O que é que acontece? Não pode nem dizer que a gente morre na praia, a gente nem chega à praia, às vezes, né? Temos vitórias, grandes vitórias, estamos nós aqui, sim, vitoriosas, sabe? Não é isso. Alguma coisa a gente não está entendendo em relação ao poder, em relação a esse mecanismo, a comportamentos que tem que mudar, sem deixar de ser mulher, pelo contrário, continuando a ser e a exercer o feminino. Né? Alguma coisa tem que mudar e é aqui, ó, dentro de nós, aqui, ó, dentro da cabeça, dentro do feminino. Sim. Tem que ir mudando, tem que ir pensando, até na relação afetiva com o companheiro, com o esposo, com a esposa, com as companheiras, com os companheiros. Isso tem que ser pensado, tem que trazer para o racional, né? Nós não temos respostas. A gente tem, assim, porque... achismos, né? Assim, mas assim, dentro do achismo você vai encontrar uma resposta dentro do debate, da conversa, inclusive com os homens, né, principalmente. Não, e eles têm que ser principal instrumento, né, para se unir as mulheres. E assim, há uma desigualdade física, isso é claro. Bom, ainda bem, porém, né, que nós somos iguais. Ainda bem, né. Mas eu acho que a mulher, e ela precisa ser vista dessa forma, não basta falar em empoderamento, é preciso exercer o empoderamento, é preciso exercer o empoderamento dentro da sociedade, dentro da família, dentro das relações pessoais, seja com as amizades ou dentro do relacionamento afetivo. Dentro de uma forma fluida, né, pessoal? Ninguém está falando para subir na mesa, dar murro, enfim. Não é isso. Não, nem a necessidade, né? Mas é uma questão posta para reflexão, claro, né, gente? É uma questão complexa, mas tá na hora de olharmos para nós, para dentro de nós. Sim. Muito obrigada pela audiência. Obrigada. Magnífica, está sendo magnífica a audiência. Verdade. Não, olha, pessoal, não são curtidas, são compartilhamentos. Um número muito grande. Nós estamos muito felizes. Muito obrigada por nos acompanhar, por estarmos juntos e juntas sempre. Um abraço para todos vocês. Um abraço a todos, muito obrigada. Qualquer sugestão, crítica, qualquer coisa que vocês querem dizer para nós, certo, entre no nosso site, nas nossas mídias sociais, nos acompanhem, estamos lá à disposição. Muito obrigada.